Bem-vindos à Assembleia Geral de Credores Virtual, organizada pela Ajude Tecnologia e Assessoria para a Administração Judicial. Para que a Assembleia transcorra de forma mais eficiente, vamos auxiliá-lo na descoberta dos comandos desta plataforma. Primeiro, defina por onde você irá acessá-la para participar da solenidade, pelo computador ou pelo celular. Se a opção escolhida for pelo computador e houver o interesse em exercer o seu direito de fala quando oportunizado pela administração judicial, os seguintes passos deverão ser realizados. No canto inferior direito, no campo Bate-Papo, clique em Digite sua mensagem e solicite o direito de fala. Ao ver a sua solicitação, a equipe da administração judicial vai liberar o seu microfone e autorizar a sua fala. Neste momento, lembre-se de selecionar o ícone do microfone localizado logo ao lado da câmera para ativá-lo. Ao final da fala, o áudio será novamente bloqueado. Agora, se você acessar essa solenidade pelo celular e deseja exercer o seu direito de fala, quando oportunizado pela administração judicial, os seguintes passos deverão ser realizados. No canto inferior esquerdo, selecione o ícone Bate-Papo e solicite o direito de fala. Ao ver a sua solicitação, a equipe da administração judicial vai liberar o seu microfone e autorizar a sua fala. Você deverá permitir que a câmera e o microfone sejam ligados, clicando em Sim. Neste momento, lembre-se de selecionar o ícone do microfone localizado logo abaixo da câmera para ativá-lo. Ao final da fala, o áudio será novamente bloqueado. Lembramos que as ressalvas serão preferencialmente enviadas através de PDF para o e-mail contato@ajude.com.br. Nós estamos aqui para auxiliá-lo. Problemas técnicos ou dificuldades com a plataforma? Contate nosso suporte através do WhatsApp 51 99207 1200. A equipe da Ajude permanece à disposição para auxiliá-los. Bom, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa Assembleia de Credores. De início, eu já saúdo a doutora Camila, que representa a Recuperanda. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Nosso secretário, que é o senhor José Teotônio da Silva, que representa a Tecnogear Gestão e Manutenção Limitada, o qual agradeço por ter aceitado o cargo de secretário nos termos da parte final do artigo 37 da Lei 11.101 de 2005. Saúdo também os demais colegas aqui presentes e, eventualmente, se algum credor tiver sido representado por conta própria, também faço essa saudação. O presente ato é a abertura da Assembleia Geral de Credores em primeira convocação das empresas Alibê Indústria e Comércio Limitada, Indústria e Comércio de Alimentos, e Mr. Bay, Indústria de Comércio de Alimentos Limitada, cujo processo de recuperação judicial tramita sob o número 10.59/86.2024.8.26.0114 e que tramita perante a primeira vara regional de competência empresarial de conflitos relacionados à arbitragem do Foro da Comarca de Campinas. Em relação ao quórum, eu peço ao pessoal da plataforma que coloque em tela. Temos o seguinte resultado neste momento. Ajude. Bom, nós temos o seguinte, eu tenho aqui, fui adiantado, mas eu gostaria que fosse colocado em tela, por favor. Está aí agora. Nós temos da classe 1, 75,69% do passivo presente, da classe 3, 68,87% do passivo presente, e da classe 4, 53,29% do passivo aqui presente. Desta maneira, nós já constatamos que há quórum mínimo para abertura nos termos do artigo 37, parágrafo 2º da Lei de Recuperação e Falência, algo que, sinceramente, é raro. Uma das poucas que nós tivemos abertura em primeira Assembleia. Novamente, para deixar ressalvado, e que, como já foi dito anteriormente, eventuais apartes, anotações em atas, devem ser enviados pelo chat
ou para o e-mail contato@ajude.com.br, já estando autorizado por esta presidência a fazer parte da ata. Então, estando abertos os trabalhos, vamos aos objetivos da mesma. Tá? A presente AGC tem por objetivo analisar o plano de recuperação judicial apresentado, bem como o aditamento apresentado no dia 7 de novembro de 2025, que se encontra acostado aos autos, as folhas 2317 a 2370, ou eventual nova alteração, que pode ser realizado neste ato, cabendo aos credores aprová-la, rejeitá-la, ou, em caso de rejeição, apresentar plano alternativo. Feito tais palavras, eu passo à doutora Camila o direito de fala para que apresente o plano ou eventuais considerações que assim entenda melhor. Por gentileza, doutora Camila. Obrigada, Luiz. Nós vamos apresentar o primeiro aditivo ao plano, né, a versão consolidada, inclusive, e essa apresentação vai ser feita pelo Walter, que está logado aqui também, da Lari Consultores, que foi a empresa responsável, inclusive, por modelar, né, essa proposta de pagamento, olhando para as projeções da empresa, então eu vou passar a palavra para ele. O Walter está logado aí, Luiz? Eu não consigo, eu só vejo você e eu. A plataforma Ajude pode nos ajudar nesse ponto? Se o Walter está lá. Walter da Lari. Mandando mensagem para o Jerusa. Tá aí, tá. Agora está online. Por gentileza, Walter. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Estão me ouvindo? Ótimo. A Lígia encaminhou para vocês uma apresentação nossa que eu gostaria de apresentar. Tá? Vocês conseguem subir lá na tela para mim, por favor? Walter, se você quiser projetar na tela, já está liberado também para você, tá? Está liberado? Então, vou pegar aqui. Já pode ir. Subiu aí para vocês? Olha, aqui para mim ainda aparece com a palavra a recuperando, então acho que o pessoal da plataforma precisa autorizar aí a projeção da tua tela. Exatamente. Ou se vocês quiserem, porque o Walter mandou realmente um arquivo, se vocês puderem projetar o pessoal da Ajude ali, eu agradeço. Agora subiu, né? Agora sim. Só não está no modo de apresentação ainda. Foi? Agora foi. Não, está da mesma forma. Para mim está normal. Clica de novo em modo de apresentação, por favor. Para mim está normal, que já está no modo de apresentação. Tenta passar um para ver se... Que pode ser que a sua tela esteja congelada, porque aqui a gente está vendo ainda igual quando você abriu. Eu acho que é algum problema na Ajude aqui. Deixa eu só ver se... Parei o compartilhamento aqui, vamos ver se vai agora.
Nós Vou estamos, voltar com ele. o pessoal aqui está se ajustando com a ajuda ali para resolver esse problema. Como dizia o célebre apresentador, quem sabe faz ao vivo, mas às vezes tem alguns erros, né? Às vezes não funciona. Pede para ele não projetar, que ajude a projetar. Faz assim, Walter, não projeta, que aí ajude, vai por ela Não. mesma projetar. Aí fica mais Ok. fácil. Agora sim, Walter, tá à tua disposição ali, só conforme for expondo, vai comunicando e eles vão passando adiante ali. Tá ok. Bom, boa tarde a todos. Tá? Vamos fazer a apresentação do nosso plano de recuperação, né? Na verdade, um resumo do aditivo, do que nós estamos propondo como forma de pagamento. E para iniciar os tratamentos, nós vamos explicar um pouquinho o motivo da necessidade desse nosso pedido de recuperação, né? Quais foram as causas do nosso endividamento, da nossa crise, para que fique registrado junto aos credores, para que permita que eles decidam melhor o seu voto. Ok? Deve rodar para mim? Mais um. Pode seguir? Vamos lá. Bom, primeiro ponto, que todos nós fomos impactados, né? A pandemia Covid 2019. A empresa vem enfrentando dificuldades desde o início da pandemia, com a queda no volume de faturamento, com a queda na alimentação fora do lar, onde é o nosso principal público, né? O nosso principal consumidor está na alimentação fora do lar, e com o fechamento de restaurantes, fechamento de cozinhas industriais, isso nos levou a uma queda nas vendas que demorou para que nós recuperássemos essas vendas. Isso nos trouxe um endividamento elevado, como nós não tínhamos receita, não tínhamos geração de caixa, nos tomando empréstimo em bancos e elevamos também, sobremaneira, a nossa dívida fiscal. Nós elevamos muito a nossa dívida tributária, o que nos levou também a uma dificuldade maior em termos de falta de caixa em razão do crescimento da taxa de juros, da própria inflação, o câmbio desfavorável, tudo isso foi uma tempestade perfeita para o nosso grupo, que impediu uma recuperação mais rápida após a pandemia. Com isso, né, e essas mudanças de hábito no comportamento do consumidor, essa recuperação levou à necessidade dessa readequação do caixa. Buscamos negociações, principalmente junto ao setor tributário, ao fisco. Foi muito dura essa negociação, a adesão aos parcelamentos de crédito também foram extremamente penosas para o grupo. Isso refletiu no fluxo de caixa da companhia com relação ao pagamento de fornecedores e do sistema financeiro. Para a solução, nós fomos buscar o pedido de recuperação judicial. Então, o início do nosso processo foi o Covid-19, o aumento dos custos, a inflação, o aumento dos juros, nos levou à necessidade de fazer um pedido de recuperação judicial. Pode seguir? Pode seguir. Aqui o nosso quadro de endividamento completo, que consta no processo, né? Nós devemos hoje 11.397.000, dividido em três classes, classe 1, classe 3 e classe 4. Acho que esse quadro ilustra bastante o quanto a companhia era saudável antes desse momento de crise, porque não existe nem crédito dela na classe 2, ou os credores confiavam, dando crédito à companhia
sem necessidade de garantias. A crise do pós-Covid nos levou a essa emergência, essa necessidade do pedido de recuperação judicial. Vamos lá? O que nós fizemos após o pedido, né? Toda uma reestruturação da indústria com redução de custos, fizemos a renegociação dos débitos tributários, modificamos as unidades, ou seja, fomos buscar alguns processos de terceirização para que nos desse uma margem de lucro maior e que pudéssemos, com isso, ter uma redução de custo fixo, principalmente. Como a gente estava com dificuldade no crescimento das vendas, nós preferimos encolher um pouco a empresa, ficar com os custos fixos mais restritos e terceirizamos algumas atividades. Fizemos alguns processos para fora da companhia, elevando isso à nossa participação de custo variável, o que nos permite um crescimento mais acelerado e menos capital investido em termos de custo fixo, o que limita bastante a nossa rentabilidade. Parcelamos os impostos também. Parcelamos os impostos estaduais, tá? Onde também tinha um débito expressivo, além dos tributários federais, conseguimos fechar isso com grandes descontos. Isso foi um fator positivo nesse processo de reestruturação. E o Acordo Paulista tinha uma exigência também, que a empresa, para se beneficiar desse acordo, precisaria estar em recuperação judicial. Então, parte da decisão do grupo também para regularizar os seus passivos foi em relação a tomar a decisão para a recuperação judicial. Vamos lá? Pode ir. Aqui nós temos só histórico de inflação, né, e IPCA, que é para demonstrar claramente o quanto nós fomos prejudicados durante a pandemia. Você sai de um IPCA de 4,5%, bate 10% em um ano, em termos de pressão de custos, né? Isso impactou bastante o nosso resultado. E olhando para a companhia, que já, pela própria natureza da sua atividade, durante a pandemia, teve uma queda na sua receita, com aumento de custos, levou a essa crise aguda que nós estamos tentando reverter agora. Vamos lá? Pode rodar? Aqui, outro ponto de focal, né, em relação à expressividade dos custos nossos. A companhia era uma companhia pouco endividada, com uma necessidade de endividamento, principalmente durante o Covid. Nós temos uma Selic em 2020 de 1,90%, chegamos, hoje ela já está em 15% ao ano, ou seja, nós tivemos aí uma curva muito expressiva do aumento dos nossos custos. As dívidas tributárias são indexadas à Selic, os juros bancários são indexados à Selic. Você tem uma base de formação de preço do custo do dinheiro na Selic. Então, nós temos de 2% em 2020, chegamos agora a 2025 com 15% ao ano de Selic. Okay? Vamos lá? Pode rodar? Pode rodar? Tranquilo. Acho que agora a questão nossa de como foi dimensionado pela empresa, baseado no estágio atual de recuperação, no fluxo de caixa permitido agora, o pagamento das 3 classes que estão dentro do plano de recuperação. Classe 1, como manda a própria legislação, pagamento integral em até 12 meses após a homologação do plano de recuperação judicial. Classe 3 e classe 4, o tratamento foi dado o mesmo para as duas classes, tá? Porque são fornecedores diretos da companhia e que ela pretende continuar trabalhando com esses. Então, foram tratados tanto 3 como 4 da mesma forma. Pagamento de 50% do valor habilitado, reconhecido pela lista de credores do administrador judicial, em 60 parcelas mensais, com juros de 1% ao ano, mais TR. Então, o que a empresa está pedindo é um alongamento do seu fluxo de caixa em 5 anos, e uma redução do passivo, em grande parte foi gerado esse aumento de custos também ao longo da pandemia. Criamos uma categoria, na verdade, 2 categorias de credores fomentadores. Os fomentadores de insumos, né, que vão receber 100% do valor habilitado
em 36 parcelas mensais, com juros de 5% ao ano, mais correção pela TR. Esses fornecedores são aqueles essenciais da companhia e que se predispuseram a estar atendendo às nossas demandas ao longo desse processo recuperacional. Instituições financeiras, como também foi visto, nós tínhamos um crédito junto a essas instituições, simplesmente créditos com aval, crédito sem garantia real, e conseguimos que essas instituições financeiras participassem do nosso processo de recuperação, e com isso nós vamos pagá-los em 36 parcelas mensais, com carência de 6 meses, para amortização do principal, ou seja, de 6 meses nós pagamos os juros e depois nós começamos a amortizar. Correção monetária, 100% do CDI, desde o pedido da recuperação judicial até o pagamento final. Ou seja, nós vamos pagar 100% das instituições financeiras em 36 vezes, corrigidos pelo CDI. Pode ir? Para ser credor fomentador, acho que isso é importante para os representantes que estão aí das empresas que queiram nos fomentar. Fornecimento de insumos ou serviços essenciais, limite de crédito de 150% do valor habilitado, pagamento em 60 dias. Para aqueles fornecedores que querem continuar fornecendo para a companhia e têm interesse em ser um credor fomentador, ele vai pegar no plano social a opção de credor fomentador e fazer esta opção. Basicamente, mantendo o crédito que eu tenho mais 50%. Por quê? Nós vimos atuando com uma produção baixa, e com essa expansão do último ano, nós precisamos de mais insumos para a produção. Então, nós estamos colocando mais 50% do valor habilitado. E o pagamento, 60 dias, que também é uma prática usual dentro da indústria de alimentos. Para as instituições financeiras, a regra é conceder um crédito mínimo de 2 milhões, ou de 2 milhões de reais, ou desconto em taxas de recebíveis com condições iguais oferecidas a empresas saudáveis. E saudáveis aqui quer dizer empresas com risco baixo, buscando equiparação com as empresas que estão em recuperação judicial, que estão em condições normais de cadastro junto aos bancos. Oferta de crédito recorrente, desde a homologação do PRJ até o encerramento do custo de pagamento. O uso dos recursos será decidido exclusivamente pelas recuperandas, conforme suas necessidades operacionais. Aqui, o grupo se reserva o direito de acessar aos 2 milhões ou não acessar aos 2 milhões, conforme a sua necessidade de caixa. Necessariamente, eu não vou me endividar se não for preciso. Então, a ideia dos credores fomentadores é manter a empresa saudável e operando no mesmo modelo que ela vinha pré-recuperação judicial. Exclusão no caso de descumprimento das condições. O que nós estamos propondo aqui? Essas condições de fornecedor, fomentador e instituições financeiras fomentadoras, elas devem permanecer até o cumprimento de todas as parcelas, até o pagamento completo do plano de recuperação judicial. Não só no início, e se houver alguma falha desses fomentadores, eles serão excluídos dessa categoria e voltarão à categoria normal da sua classe. Ok? Pode rodar? A forma de pagamento que nós estamos colocando aqui, os credores devem se habilitar através do e-mail rj@mrbay.com.br até 30 dias antes do pagamento da data prevista para a sua classe de pagamentos. Informando a razão social, CPF ou CNPJ, telefone de contato, indicação do responsável. Informar a conta bancária, porque, como a legislação manda, os pagamentos devem ser feitos na conta do credor. Ok? Pode rodar? Uma coisa que é importante, né? Nós estamos colocando todo o início de cumprimento do nosso plano após a homologação do plano de recuperação judicial, certo? O todo disso prevê também o seguinte, que no esforço das recuperandas, durante esse período, os sócios não farão jus à distribuição de dividendos, né? Tudo que for gerado de resultado da empresa poderá ser usado para antecipação dos pagamentos no plano de recuperação judicial. Existe no plano detalhado
formas dessa sobra de caixa e que nós podemos oferecer isso para antecipação dos pagamentos. Ok? Pode rodar? Bom, nós fizemos tudo isso sustentado num fluxo de caixa gerencial e bastante conservador, que foi colocado no plano de recuperação judicial. Mantendo as condições ali, as premissas ali previstas, nós temos 100% de certeza que nós iremos cumprir esse plano de recuperação. Agora, as projeções estão sujeitas também às variáveis do mercado, as variáveis que têm da conjuntura econômica. Nós saímos anteriormente de uma Selic de 1,90, fomos para 15, não estava no radar de ninguém esse aumento de custo do dinheiro. Isso pode impactar o caixa da companhia. Uma nova pandemia também pode impactar na geração de caixa da companhia, como houve no início da Covid, em 2019. Então, nós fazemos só essa ressalva que o fluxo de caixa projetado está bastante conservador, está dentro do que a empresa já vem gerando e para cumprir o plano 100% conforme está previsto. Porém, ressalvamos aí que alguns fatores externos podem impactar negativamente e, com isso, nós temos obrigados aí a chamar uma nova Assembleia de Credores. Pode rodar? Aqui é só o enquadramento legal do plano, né? E que nós elaboramos enquanto consultores específicos da Mister Bay, que é possível recuperar, sim, das bases propostas. Pode rodar? Ok? Bom, está exposto o plano, as razões da crise, como nós pretendemos quitar. E aí eu fico aberto a perguntas, se algum credor quiser esclarecer algum ponto, nós estamos à disposição. Se não, devolvo a palavra ao administrador judicial. Pessoal, como o senhor Walter falou agora, se alguém tem alguma dúvida, por gentileza, indique ali no chat o nome do credor e a pessoa que está falando, para que ele possa responder ali aos questionamentos. Eu sempre peço que sejam breves, né, dentro do possível, para que a gente não se alongue demais nessa assembleia. Então, alguém tem alguma dúvida que queira tirar agora? Bom, nenhuma dúvida. Essa assembleia aqui é uma assembleia boa, né? Abre em primeira condição, não há dúvidas. Bom, ao que me parece, eu estou observando o chat aqui, salvo eu não tiver acesso a alguma informação, mas... tem uma dúvida. Banco da Ecoval, a Rafaela. Por gentileza, Rafaela, a palavra é contigo. Rafaela, já está liberado para você o microfone e a câmera. Agora é só clicar nos botões ali para ter acesso. Boa tarde. Agora sim. Bom, Walter, eu gostaria só de tirar uma dúvida, por gentileza, em relação à sua apresentação, dentro da parte dos credores fornecedores financeiros. Salvo engano, tinha uma questão sobre correção de CDI, 36 parcelas. Eu queria confirmar essa disposição e a questão da redação também, por gentileza. Espera que eu já pego a redação correta A gente fez um resumo aí, já vou te passar. Bem na parte do resumo.
Tá, Exato. vou te passar a redação correta final. Só Tá um bom. minutinho. Acho que é melhor colocar a redação do plano mesmo, né? Porque eu acho que a dúvida da Rafaela vem por conta do resumo. Você teve acesso, doutora, ao plano protocolado, versão consolidada? Sim, tive acesso. Ótimo, Acho que é tá bom. justamente por isso que eu fiquei com essa Pelo dúvida. resumo, né? Exato, pelo resumo. Acho que é importante a gente colocar, né, que assim, o resumo, de fato, deu uma enxugada ali, né, para a gente passar Sim. pelas condições gerais, mas isso vale para o Banco da Ecoval e para todos os credores, né? São exatamente as condições que estão dentro do aditivo que foi protocolado, né, versão consolidada, que vão ser as métricas, né, aplicadas para o plano. É o plano que a gente está votando. Então, fazemos essa ressalva, né, que o resumo não traz exatamente, né, ipsis literis, tudo que está lá. Uhum. Se alguém tiver alguma dúvida, o aditivo está no nosso site ali, que é estevesguarda.com.br. Mas vamos lá, tá? Doutor, o prazo e periodicidade de pagamento. O pagamento ocorrerá em 36 parcelas iguais mensais sucessivas, com carência de amortização do débito principal no prazo mínimo de 6 meses, contados a partir da data de publicação da decisão que homologar a aprovação do plano de recuperação judicial. Durante o prazo de carência da amortização, haverá pagamento mensal da correção apurada no período. Parâmetros de atualização do valor. Os créditos serão corrigidos por índice igual a 100% do CDI no período compreendido entre a data do pedido de recuperação judicial até a data do efetivo pagamento. Ok? Certo. Isso que você acabou de ler, Walter, você está mencionando em relação aos credores, fornecedores e instituições financeiras. Isso, comentadores de instituição financeira, exatamente. Tá? Tá. Que a versão que eu tenho aqui, salvo engano, vocês, por gentileza, corrijam se eu estiver enganada, fala sobre a forma de pagamento 100% do crédito e a retenção de 5% do valor do fomento. Por isso que eu fiquei na dúvida e resolvi confirmar com vocês. Espera só um minutinho, acho que eu li a cláusula errada para ti. Espera aí. Desculpa, doutor, eu peguei o plano anterior protocolado, não aditivo. Tá? Oh. Desculpa. Não, tudo bem, acontece, a gente está aqui para confirmar mesmo. Vamos lá. Eu passo já a leitura para... Uma forma de pagamento. Pagamento de 100% do crédito, ou seja, em sua integralidade, sem qualquer deságio ou carência, a cada nova operação realizada. O credor fomentador, classificado como instituição financeira, terá o direito a efetuar retenções de até 5% do valor do fomento em cada operação, para amortização dos créditos concursais, sem a necessidade de qualquer ato ou autorização ou anuência adicional, seja ela judicial ou de outros credores. Ok? Rafaela? Oi? Tá de acordo? Era isso mesmo? A doutora tinha dúvida? Agora vocês me ouvem? Sim. Sim. Agora não.
a redação da apresentação, certo? Pode, por favor. Tá? O resumo ficou muito resumido. Desculpa. Tá bom, se você puder gentilmente compartilhar conosco por chat com a correção do slide, eu agradeceria muito, senhor Valdo. Tá bom, eu vou pedir para fazer já. Tá? Obrigada. Obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, pelo jeito não há dúvidas mais aqui. Ninguém está digitando. Feito tais esclarecimentos, eu encerro a fase de debates e autorizo a plataforma a dar início à votação do plano com o seu aditivo já citado anteriormente. Ok? Por gentileza. Para iniciar a votação, clique no ícone em vermelho que aparecerá na parte superior da tela. Você será redirecionado para a plataforma de votação, onde deverá inserir o login e a senha recebidos por e-mail. Ao ingressar na tela de voto, verifique se todos os credores cadastrados através de seu e-mail estão listados. Você terá 3 opções de voto: aprova, não aprova e abstenção. Selecione uma das opções e confirme se estiver correta. Se não estiver certo da opção selecionada, basta clicar em cancelar e repetir o procedimento. Mas não esqueça, após confirmado o voto, não será possível alterá-lo. Agora, se você é representante de diversos credores e estes possuem o mesmo posicionamento, você poderá votar em lote selecionando as opções verde para aprovar, vermelho para reprovar ou amarelo para a abstenção de todos. Selecione uma das opções de voto e confirme. Se os credores possuem votos divergentes, não se preocupe. Você poderá realizar individualmente o voto da minoria e, na sequência, em lote, o voto da maioria. Primeiro, realize o voto da minoria individualmente, selecionando o voto aprova, não aprova ou abstenção. Repita o procedimento para todos os credores que têm voto divergente daquele escolhido para a maioria. Concluído, vá para a votação em lote, selecionando as opções verde para aprovar, vermelho para reprovar ou amarelo para a abstenção de todos. Automaticamente, todos os credores que não tiveram voto individual serão selecionados. Escolha uma das opções e confirme. Pronto, concluída a votação, feche a página e retorne à tela da Assembleia. Boa votação!
Pessoal, como vocês podem ver ali no chat, nós estamos com um problema com relação a esse credor PEMAN, Serviços, Representações, Comércio e Indústria Limitada. Em que pese a plataforma já tem enviado mensagens e tentado entrar em contato, ele não vem respondendo. Então eu vou fazer o seguinte, vamos esperar até 15h50, mais 3 minutinhos. Se ele não responder, nós vamos considerar o voto com abstenção e a vida que segue, até porque pelo percentual que nós estamos observando na tela, não vai influir no resultado final, certo? Então, se até 13h50 não houver retorno, nós encerramos a votação e continuamos adiante. Bom, pessoal, houve, por fim, a votação ali do credor, e como todos podem observar pela tela, houve a aprovação na classe 1, com 100% dos credores aqui presentes, na classe 3, com 90,48% dos credores aqui presentes, e 9,52% não aprovaram. Com relação a passivo, o crédito na classe 3 foi aprovado por 5.779.313,12 centavos, que representa 85,35% do passivo aqui presente, e não aprovado por R$ 992.034,10, que representa 14,65%. E na classe 4, foi aprovado por 100% dos credores aqui presentes, que representam 53 credores. Feito tais informações, o plano foi aprovado nos termos da... Deu um branco agora em relação ao artigo da lei, mas ele foi aprovado, estando apto a ser levado ao magistrado para fins de homologação, etc. Eu peço mais alguns minutinhos, poucos minutos ali para a apresentação da ata, para a leitura, que já está aí na tela. Qualquer dúvida ou qualquer equívoco que houver, peço que se coloque no chat para que a gente possa fazer a retificação. Ata de Assembleia Geral de Credores, primeira convocação.
Ali-B, Indústria e Comércio de Alimentos em Recuperação Judicial, Mr. B, Indústria de Comércio de Alimentos, LTDA, em Recuperação Judicial, processo de recuperação judicial número 1059-054-86.2024.8.26.0114, Primeira Vara Regional de Competência Empresarial de Conflitos Relacionados à Arbitragem da Comarca de Campinas. No dia 11 de novembro de 2025, por meio da plataforma virtual disponibilizada pela Ajude Tecnologia e Assessoria, a administradora judicial Esteves Guarda Administração Judicial Limitada, sob a presidência do Dr. Luiz Henrique Guarda, encerrou a lista de presença às 15 horas, horário de Brasília, nos termos do edital de convocação de credores disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico, Diário da Justiça Eletrônico Nacional, em 14 de outubro de 2025. As recuperandas estiveram logadas no sistema, sendo representadas pela doutora Camila Somadossi, peço desculpa se eu não falei correto, Gonçalves da Silva. Em atenção ao disposto no caput do artigo 37 da Lei 11.101, antes de iniciar os trabalhos, o presidente convidou o credor Tecnogear Gestão e Manutenção Limitada, representado pelo Dr. José Teotônio da Silva, para secretariar o ato, o qual aceitou o convite. Um pouquinho para baixo. Aí. Devidamente cadastrados, compareceram mediante login ao sistema, por si ou seus procuradores, os credores constantes na lista de presença anexa, titulares de 75,69% dos créditos habilitados na classe 1, 68,87% dos créditos habilitados na classe 3 e 53,29% dos créditos habilitados na classe 4, ressalvando que na classe 2 não há credores habilitados. Com a palavra, o presidente declarou instalada a Assembleia de Credores em primeira convocação, tendo em vista a regra do artigo 37, parágrafo 2º da Lei 11.101, cuja ordem do dia era a instalação da Assembleia Geral de Credores, designação de um secretário à escolha do administrador dentre os credores presentes, a aprovação, modificação ou rejeição do plano de recuperação, constituição do comitê de credores, a escolha de seus membros e sua substituição, e ou qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. Concedida a palavra aos representantes da recuperanda, o senhor Walter Dallari, da Consultoria Financeira, projetou em tela a apresentação contendo as razões que desencadearam o pedido de recuperação judicial, o atual passivo das recuperandas, bem como as medidas adotadas para o seu erguimento e as condições de pagamento propostas aos credores. Reafirmou ao final que as projeções financeiras indicam a viabilidade de cumprimento do plano apresentado, ressalvando, contudo, que eventuais fatores externos poderiam impactar negativamente, hipótese em que seria necessária a convocação de nova Assembleia Geral de Credores. Ato seguinte foi oportunizado aos credores o direito de fala. A doutora Rafaela Reis Cubeiro, representante do credor Banco da Ecoval, questionou as condições de pagamento dos credores e instituições financeiras fomentadoras, em razão de divergências entre o resumo apresentado e o previsto no plano de recuperação judicial. A procuradora da recuperanda, a doutora Camila, ressaltou que o resumo apresentado continha apenas as condições gerais, contudo, consignou que a proposta a ser deliberada é aquela do plano aditivo e versão consolidada juntada aos autos do processo de recuperação. Em complementação, o senhor Walter Dallari consignou que o plano prevê, em relação aos credores fomentadores, instituições financeiras, o pagamento de 100% do crédito, ou seja, em sua integralidade, sem qualquer deságio ou carência. A cada nova operação realizada, o credor fomentador, classificado como instituição financeira, terá direito a efetuar retenções de até 5% do valor fomentado em cada operação, para amortização dos créditos concursais
sem necessidade de qualquer ato ou autorização ou anuência adicional, seja ela judicial ou de credores, ou de outros credores. Para baixo um pouquinho. Diante das ausências de demais solicitações de fala em prosseguimento, demonstrou-se aos participantes, por meio de vídeo explicativo, a utilização da plataforma virtual para cômputo dos votos. Esclarecidos os presentes, colocou-se em votação a aprovação ou rejeição do plano de recuperação judicial, apresentar as páginas 2321/2370, oportunidade em que foram apurados os resultados abaixo, compartilhados em tela e lidos pela administração judicial. Vou baixar um pouquinho. Então, classe 1, 100% de aprovação. Classe 3, aprovada por 90,48% no que se refere ao número de credores e por 85,35% no que se refere ao passivo. E a classe 4, 100% de aprovação. Doutora Karen Aparecida Domingos Vieira, representante do credor CPFL, registrou via chat seu voto pela rejeição do plano de recuperação judicial. A Caixa Econômica apresentou ressalvas por meio de e-mail, os quais foram anexados à presente ata, passando a integrá-la para todos os fins. O Banco Santander e o Banco da Ecoval apresentaram ressalvas via chat, que igualmente acompanham esta ata em anexo, integrando-as para todos os fins. O presente ata de assembleia vai assinado pelo presidente, pelo secretário, pelas devedoras e por 2 credores de cada classe, presente por meio da plataforma ClickSign, cujo link de assinatura será enviado por e-mail e será submetido ao juízo em até 48 horas, assim como estará disponível no site da administração judicial, acompanhada da lista de presença. A íntegra da gravação da Assembleia poderá ser acessada nos canais da administração judicial e da Ajude no YouTube. Mais para baixo um pouquinho. Aí tem a lista dos assinantes, então a Esteves Guarda representada por mim, a Ali Bey e a Mr. Bey representada pela doutora Camila, a Tecnoguia representada pelo doutor José Teotônio, a Andressa representada pelo doutor Yuri, a doutora Andressa e o Adriano representado pelo doutor Yuri, ambos, a Power Graphic e a River Foods também representadas pelo mesmo credor, que é o mesmo procurador, que é o senhor José Teotônio, e, por fim, também a da classe 4, a Ian Transportes e a GS Serviços, também representados pelo doutor José Teotônio. Então, que eu peço a todos, há alguma dúvida, alguma... A Camila solicitou. Camila, pode falar, por gentileza, se tem alguma divergência para ser feita data? Não, Luiz, nenhuma divergência, e vou te dizer que faz tempo que ninguém fala o meu sobrenome certo, tá? Então, fiquei feliz. Esse convívio com os italianos do Sul e os alemães do Sul. Luiz, eu vi que uma das questões de ordem do dia era a constituição do Comitê de Credores. Eu não sei se isso estava como opção de voto para os credores na hora de apreciar o plano ou não, e não vi na ata, então talvez seja o caso da gente fazer constar. Pode... vamos lá. Tipo assim, pelo que foi observado, não há interesse dos credores, ou se há na formação de um comitê de credores. Essa é uma dúvida também. Eu questiono via chat se há esse interesse. Se não houver, se consta em ata que não houve interesse dos credores na formação do comitê de credores. Perfeito. Pelo jeito, também não. Então, eu peço ao pessoal da Ajude que coloca logo depois ali, isso. Um pouquinho para cima, antes da Caixa Econômica Federal ali. Isso aí. No que concerne, isso, questionado pelo presidente, não manifestar interesse. Perfeito. É isso mesmo. Então, ficou a seguinte redação. Questionados pelo presidente, os credores não manifestaram interesse na constituição de comitê de credores. Perfeito, obrigada. Mais alguma? Então, pessoal, desde já agradeço a todos.
Desejo um bom final de dia, um descanso e nos vemos numa próxima, se o novo magistrado nos nomear novamente. Ok? Muito obrigado, pessoal. Eu só peço que, se possível, que assinem o mais breve possível, até para o nosso trabalho ser mais agilizado aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado, Walter. Muito obrigado, doutora Camila. E até uma próxima. Que agradeço. Obrigado a todos.